suicidas é um dos temas mais delicados e polêmicos da sociedade, desde os tempos antigos até os tempos de hoje. Antigamente, a pessoa suicida era vista como pecadora. Automaticamente, ela seria enviada para o inferno, pois ela estaria indo contra a vontade de Deus. E em alguns lugares, os suicidas nem sequer tinham o direito ao sepultamento em cemitérios regulares. Nos dias de hoje, o tema ainda é muito polêmico e muito delicado. Segundo dados de 2022 da OMS, cerca de 70 mil pessoas tiram as suas vidas em todo o mundo. Apesar de ainda haver diversos estigmas a respeito desse tema, hoje em dia existe um pouco mais de discussão sobre saúde mental e nós sabemos a importância em ouvir essas pessoas e também sobre todos os cuidados que devemos ter para auxiliar e evitar que esse tipo de ato aconteça. No entanto, nem todas as pessoas que estão ali tentando ser solidárias e ouvir essas pessoas realmente têm o papel e a vontade de fazer isso de uma boa forma. Muitas pessoas se aproveitaram e se aproveitam da vulnerabilidade desses indivíduos para tentar aplicar golpes ou então para tentar colocar em prática planos maléficos. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer um caso não, mas dois casos que aconteceram no Japão que eu particularmente acho eles muito parecidos entre si, e uma coisa em comum nesses casos é que nos dois eles tinham como alvo principal pessoas que cometeram suicídio. Hiroshi Maui, nascido em 8 de agosto de 1968 na cidade de Sakai. Ao contrário de muitos outros casos que eu já trouxe nesse perfil, a gente não sabe muitas informações sobre quem era o Hiroshi. A gente não tem informações sobre a sua infância e pouquíssima coisa sobre a sua adolescência. As primeiras informações sobre ele vêm da época em que ele entrou na faculdade. Ele frequentou o Instituto de Tecnologia de Nakazawa, onde em 1988 ele acabou sendo expulso desse instituto depois que ele tentou estrangular um amigo dele. Em 1995 ele acabou sendo preso novamente, dessa vez por mais uma tentativa de agressão contra um homem que era colega de trabalho dele. Nessa ocorrência ele tentou asfixiar esse colega e nisso acabou resultando na sua prisão, mas ele acabou não ficando atrás das grades por muito tempo. Na verdade, ele nem sequer chegou a ser preso, ele ficou assim só naquela prisão preventiva, foi levado ao tribunal, ele acabou fazendo um acordo ali mesmo e após isso, né, ele acabou pedindo demissão do trabalho e foi seguir a sua vida. Em 2001, ele foi preso novamente, a ocorrência era a mesma, tentativa de estrangulamento, mas dessa vez as vítimas eram mulheres. Ele teria tentado estrangular duas mulheres e dessa vez a sua condenação foi de 3 anos de prisão. Ele acabou sendo liberado por bom comportamento, mas foi preso novamente em 2002 por tentativa de estrangulamento contra um garoto do ensino médio, no qual ele acabou sendo condenado à prisão novamente por 22 meses. Então, no caso do Hiroshi, a gente vê esse padrão, né, de prisão e soltura, e as ocorrências eram muito parecidas, sempre eram tentativas de estrangulamento que inicialmente não resultou na morte de nenhuma dessas vítimas e eram pessoas que até então eram atacadas de forma aleatória. Após mais essa prisão, né, da tentativa de estrangulamento contra esse adolescente, ele ficou cerca ali de 6 meses encarcerado e durante esses 6 meses ele apresentou um bom comportamento e tantas pessoas que trabalhavam ali na prisão quanto os médicos acreditavam que ele não seria capaz de voltar a cometer crimes tão perigosos, então justamente por conta disso ele foi liberado. Mas o que esses médicos não sabiam é que ele aproveitou esse tempo que ele estava ali atrás das grades para planejar como que ele iria procurar vítimas, só que dessa vez aumentar ainda mais os seus planos e de fato passar a cometer assassinatos. Então, uma vez que ele foi solto, ele decidiu que o lugar onde ele ia achar essas vítimas, né, dessa vez ele visava por mulheres principalmente, seria através da internet. A internet estava nos seus primórdios na época e era muito popular a existência de fóruns. E até hoje, né, existem fóruns de absolutamente todos os assuntos que você possa imaginar. E um dos fóruns que ele acabou encontrando na internet era justamente meio que um lugar onde as pessoas que sofriam de depressão ou que tinham ideais
pais suicidas desabafavam, conversavam ali, perguntavam o que elas poderiam fazer, né, para conseguir tirar a vida delas. Então logo ele achou um local onde ele sabia que ele ia achar vítimas vulneráveis e que ele poderia, né, continuar com o seu plano. Esse fórum também, né, tinha uma parte ali que a gente pode dizer que funcionava meio como um clube de suicídio. Então realmente muitas pessoas que estavam lá tinham a intenção de tirar a própria vida e queriam esse auxílio ou então queriam uma pessoa para fazer o ato junto com elas. Tudo isso ali, gente, aconteceu por volta de 2005 e o Hiroshi se infiltrou nesse fórum, se passando como mais uma dessas pessoas. Então ele fazia posts falando que ele também tinha essas vontades e que ele procurava uma mulher que topasse realizar o ato junto com ele. Ele também falava que ele tinha todos os equipamentos necessários e também que ele conhecia um método que seria super eficaz, que seria rápido e indolor. Então muitas pessoas acabaram se interessando e começaram a se voluntariar para, né, tirar a própria vida ao lado do Hiroshi. Com isso, né, 3 pessoas acabaram indo até o final com essa ideia. Por mais que a gente vai ver que não era bem assim que as coisas aconteciam, essas 3 pessoas nunca tiveram as suas fotos divulgadas e como nunca tiveram as suas fotos divulgadas, eu também acho justo que seus nomes também não sejam divulgados. No Japão, eles prezam muito pelo sigilo das vítimas. Se a família não concorda com a divulgação da imagem daquela vítima, muitas vezes a gente não tem as fotos e também não tem os nomes, né? E na mídia eles acabam se referindo a elas como vítima A, B, C. Então eu acredito que se as fotos não foram divulgadas, eu acho que o nome também não deve ser divulgado, né? Então eu vou citar apenas as características dessas vítimas. Uma delas era um menino de apenas 14 anos, a outra vítima foi uma mulher de 25 anos e também um homem que era estudante universitário de 21 anos. A primeira vítima foi esse menino de apenas 14 anos, que acabou sendo assassinado em maio de 2005. Chegando ao local onde o Hiroshi morava, esse menino foi surpreendido e estrangulado. E, inclusive, né, ele sempre tentava pegar a vítima de surpresa, então ele tinha uma curta conversa com ela e logo em seguida ele avançava diretamente no pescoço dela. Então não era nem um pouco como ele dizia no fórum que seria, né, indolor e rápido, muito pelo contrário, as mortes eram cercadas de crueldade. Um mês depois ele acabou cometendo a sua segunda vítima, que foi o homem de 21 anos, estudante universitário, que foi morto exatamente da mesma forma. Foi ao encontro do Hiroshi de forma inesperada, ele foi atacado por ele e estrangulado. Ambos os corpos acabaram sendo desovados em locais de mata e uma região que era meio montanhosa, um local mais afastado. Eram locais mais remotos, então seria um pouco mais difícil e um pouco mais demorado que esses corpos fossem encontrados. E a última vítima dele foi a mulher, né, de 25 anos, no qual, com ela especificamente, ele chegou a trocar 20 e-mails antes que ela finalmente topasse se encontrar com ele. Isso porque ela queria acertar certinho como que seria esse dia, né, porque o combinado seria que ambos tirariam a própria vida no mesmo dia e tudo deveria sair ali conforme o plano, da forma que ele dizia, né? Em 23 de fevereiro de 2006, o corpo dessa vítima foi encontrado enterrado próximo a um rio, ainda naquela região de natureza e de montanhas, e nisso o corpo foi identificado através das impressões digitais. Então, a polícia foi descobrir um pouco mais sobre a história dessa vítima e eles acabaram encontrando aqueles e-mails que eu citei anteriormente, e encontraram também que ela tinha alugado um carro para ir até a casa do Hiroshi, então logo ele foi preso e também admitiu os outros 2 assassinatos. No depoimento que ele deu, ele falou que esses assassinatos foram cometidos com a intenção de realizar um prazer sexual. Então ele realmente sentia prazer, né, em realizar aqueles assassinatos, né, tanto a questão do estrangulamento, tanto a questão de tudo que estava ali envolvida era 100% sexual. Seu julgamento aconteceu em 28 de março de 2007, a equipe de defesa dele tentou diversos recursos para que ele não recebesse a pena máxima, que seria a pena de morte, mas o próprio Hiroshi meio que expressou o desejo de receber a pena de morte e meio que, entre aspas, pagar pelos seus crimes. Ele acabou sendo executado em 2009 ao lado de um outro serial killer japonês, que eu posso mais tarde trazer a história dele. Já tem a história do Yuko Yamaji lá no meu podcast, ou apenas um podcast, eu vou deixar o link aqui embaixo, e né, ele acabou sendo executado ao lado desse outro serial killer. No entanto, anos mais tarde, um outro serial killer que ficaria conhecido como o assassino do Twitter realizaria crimes
crimes extremamente semelhantes ao Hiroshi. Eu tenho as minhas dúvidas se esse outro serial killer não se inspirou no Hiroshi, e agora a gente vai conhecer esse outro caso. Takahiro Shiraishi nasceu em 8 de outubro de 1990. Ele sempre foi considerado um aluno muito discreto, daqueles que não chamava muita atenção. No entanto, alguns colegas de escola, quando esse caso estourou, comentaram que durante os anos que ele esteve ali na escola, ele gostava de brincar de um jogo que era o jogo do estrangulamento, no qual consistia de estrangular o outro colega até que esse colega perdesse a consciência. Mais tarde, ele começou a frequentar vários bairros que eram conhecidos justamente por ter cenas de prostituição ali em Tóquio. Inclusive, ele chegou a ser preso porque ele tentou coagir uma garota a se prostituir, então ele já teve ali o seu histórico com a lei bem cedo. E em 22 de agosto de 2017, ele se mudou para um complexo de apartamentos que era conhecido como Complexo de Apartamentos Zama. E foi aí, que ele criou a sua famosa conta no Twitter, que hoje em dia se chama X, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Essa conta se chamava Ranging Pro, que significa estrangulador profissional. Novamente, ele buscava por pessoas, principalmente por mulheres, que estivessem passando por um período difícil de depressão e que tinham a intenção de tirar a própria vida, justamente fingindo que ele queria cometer esse ato junto dessa mulher. Ao todo, ele cometeu 9 vítimas, sendo elas 8 mulheres e um homem. A gente já vai entender quem era esse homem. E essas vítimas tinham entre 15 a 26 anos de idade. A maioria desses crimes aconteceram entre os meses de agosto e outubro de 2017, então esse caso não é tão antigo assim. Agora, rapidamente explicando para vocês qual foi a questão em relação àquele homem que foi encontrado como uma das vítimas entre uma lista cheia de mulheres, era porque ele era namorado de uma das vítimas. Então, o que acontece foi que ele foi atrás da namorada dele, ele sabia que ela conversava com o Takahiro, e chegando no apartamento do Takahiro, ele foi surpreendido e, infelizmente, acabou se tornando uma das vítimas também. Outra vítima, que ficou conhecida como a vítima Ellie, tinha 23 anos e também estava passando por um momento de depressão terrível, não só de depressão, mas também de luto. Ela tinha acabado de perder a sua mãe, então ela acabou encontrando a conta do Takahiro no Twitter. Eles começaram a conversar e nisso ele convenceu ela, a eles realizarem aquele ato junto. Ela foi até seu apartamento e novamente foi surpreendida. Nesse caso específico da vítima Ellie, o irmão dela acabou se surpreendendo com o desaparecimento da irmã. Ele sabia que ela estava passando por um momento difícil e nisso ele decidiu meio que fazer uma investigação própria e ele conseguiu ter acesso à conta do Twitter da irmã, onde ele encontrou as mensagens que ela estava trocando com o Takahiro. Com essas mensagens em mãos, ele foi até uma delegacia e com o auxílio dos policiais eles começaram uma investigação. Através de imagens de câmeras de segurança, eles conseguiram ver essa jovem junto com o Takahiro e logo decidiram conduzir uma busca e apreensão até o apartamento do rapaz. E chegando lá, inclusive era pleno Halloween, dia 31 de outubro de 2017, a polícia entrou em um verdadeiro estado de choque, tanto que esse caso lá no Japão acabou ficando conhecido como a Casa dos Horrores, Chegando lá, a polícia se deparou com vários cobertores sujos de sangue, além disso, vários equipamentos como facas e facões também sujos de sangue e cerca de 240 ossos que pertenciam a todas essas 9 vítimas. Esses ossos, inclusive, estavam extremamente limpos e alguns deles estavam guardados dentro do armário do assassino. Além disso, eles encontraram um grande número de ossadas de braços e pernas que estavam escondidos em refrigeradores e várias caixas de ferramentas também. Quando eles abriam essas caixas de ferramenta, tinham esses restos mortais e inclusive os policiais chegaram a questionar os vizinhos. Os vizinhos, a única coisa que eles disseram é que realmente o apartamento tinha um cheiro de esgoto, tinha um cheiro forte, mas eles achavam que esse cheiro vinha porque eles sempre viam o Takahiro meio que passeando por lixões perto do lixo, então eles achavam que talvez ele pegasse lixo ou que o cheiro estranho vinha do próprio rapaz, então eles não suspeitaram em absolutamente nada. Na época, o Takahiro tinha 27 anos de idade, ele admitiu
que realmente ele cortava, esquartejava o corpo das vítimas e tentava esconder elas e secar essas partes com areia de gato, justamente para tentar disfarçar um pouco do cheiro. Obviamente, imediatamente, ele foi preso e nisso, né, a defensoria do Takahiro tentou alegar, atestar que ele era insano e que logo ele não poderia ser condenado à pena de morte, porém o próprio Takahiro falou que na opinião dele ele não era insano e que ele fazia tudo aquilo por prazer sexual em assassinar as suas vítimas, em cometer aqueles atos e que ele achava que realmente ele merecia a pena de morte. Então vocês puderam ver que realmente os dois casos são muito parecidos, por isso que eu acho que o Takahiro talvez tenha se inspirado no Hiroshi. Assim como no caso anterior, Takahiro também foi condenado à pena de morte, porém ele ainda não foi executado, né? Ainda não tem previsão de quando essa execução irá acontecer. De qualquer forma, o caso se encerra dessa forma, mas antes disso eu gostaria de deixar uma mensagem que é muito importante a gente estar atento aos nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que a gente gosta. Muitas vezes o silêncio delas, ou até mesmo a gente nem suspeita que elas possam estar passando por um momento difícil, mas às vezes existem ali pequenos sinais que elas precisam de ajuda. E muitas vezes, em microsinais, a gente pode perceber. E se você está passando por um momento difícil, você não está sozinho. Existem vários veículos no qual você pode buscar por terapia psicológica e psiquiátrica, tanto pelo CAPS, que é de forma gratuita. Várias universidades também fornecem terapia ou por um preço acessível ou por um preço gratuito. A gente também tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Eles têm site onde você consegue conversar por chat. Eles também têm um número de telefone onde você pode desabafar caso você esteja passando por um período de crise muito grande, que é o 188. Tem uma plataforma também que é o PsyMeet. Isso não é uma publi. Lá você consegue também encontrar a terapia por preços acessíveis. Eu recomendo esse site porque eu achei minha psicóloga lá, conheço outras pessoas que encontraram seus psicólogos lá, então procure ajuda, fique atento a colegas, né? Inclusive, fazendo o roteiro desse caso, eu acabei entrando numa página que é do Ministério da Saúde do Brasil e eles colocaram alguns sinais de alerta lá e eu vou ler alguns desses sinais de alerta justamente pra gente sempre ficar atento às pessoas que a gente ama. Eles colocaram como sinal de alerta mudança na rotina de sono, ou dormir demais, ou insônia, os dois têm que ficar atento. Isolamento da família e tentativa de cortar laços sociais, ou seja, aquele amigo que sempre tá tentando dar uma desculpa para desmarcar, ou seu filho, enfim, um parente seu que sempre tá no quarto, sempre tá se fechando muito, também é um sinal de alerta. Comentários que são estranhos no sentido de eu preferia morrer do que passar por isso, enfim, comentários assim que já tem aquela tendência suicida, muitas vezes não é só uma piada. Uso de roupas longas, mesmo num calor excessivo, é um sinal de alerta também, porque pode estar ligado à automutilação. E diminuição no rendimento escolar também é outro sinal de alerta. Com isso, eu encerro o vídeo aqui. Se você é novo nesse perfil, não se esqueça de se inscrever. E se você puder curtir para que o YouTube entenda que o meu conteúdo aqui é relevante, ajuda também. E se você tiver sugestão para outros casos, comente aí nos comentários que eu estarei de olho.